Johanna. Bom dia, meu nome é Beatriz Ayla. Jânio Quadros foi o 22º presidente do Brasil, de 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto de 1961. Sucedeu a Juscelino Kubitschek. Nasceu em Campo Grande, capital do Mato Grosso, onde atualmente corresponde ao território do Mato Grosso do Sul, em 25 de janeiro de 1917. As primeiras funções exercidas por Jânio Quadros foram de professor e advogado. Cursou o ensino primário em Curitiba, capital do Paraná, no Grupo Escolar Conselheiro Ezequiel da Silva Romero Bastos e no Colégio Estadual do Paraná, até 1930. Pouco depois, se muda para São Paulo e frequenta o Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. Em 1943, graduou-se em Direito pela Universidade de São Paulo. Em seguida, ministrou aulas de Geografia e Português no Colégio Dante Alighieri, Colégio Vera Cruz e na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Começou a carreira política elegendo-se vereador e, posteriormente, prefeito, governador e deputado federal pelo estado de São Paulo. Jânio Quadros, desde o princípio, já defendia a moralização de costume e o combate à corrupção. Sendo assim, em 1950, Jânio Quadros foi eleito deputado estadual e logo depois, em 1953, eleito prefeito. Como prefeito, uma das primeiras iniciativas foi a demissão em massa de funcionários públicos, com o intuito de cortar gastos. Logo depois, em 1955, ele foi eleito governador do estado de São Paulo e aproximou a gestão estadual da presidência da República de Café Filho, possibilitando uma recuperação econômica para o estado de São Paulo. Durante o governo presidencial de Juscelino Kubitschek, o estado de São Paulo foi o mais beneficiado pelo plano de metas, com a concessão de crédito e o crescimento industrial. Entretanto, Jânio Quadros permanecia aliado à UDN, União Democrática das Nações, que era contrária à política nacional vigente do país. O desenvolvimento do estado de São Paulo durante a gestão de Jânio favoreceu a sua candidatura à presidência da República. Em 20 de abril de 1959, foi fundado um movimento pela candidatura de Jânio Quadros, o Movimento Popular Jânio Quadros, com a sigla MPJQ. A campanha presidencial de Jânio Quadros adotou o seguinte slogan: "Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira", justamente para fazer menção à proposta de moralização de costumes e combate à corrupção. Candidataram-se ao pleito presidencial de 1960 o Marechal Teixeira Lott pela chapa formada pelo Partido Trabalhista Brasileiro e para vice-presidente na mesma chapa João Goulart, Adhemar de Barros pelo Partido Social Progressista e Jânio Quadros pelo Partido Democrata Cristão. A Constituição de 1946 previa que os candidatos de presidente e vice-presidente do país concorreriam de forma independente. Desse modo, a candidatura de Jânio Quadros e João Goulart foram eleitos para cargos mesmo pertencendo a chapas distintas. Os candidatos tomaram posse em 31 de janeiro de 1961. Jânio foi eleito com 5,6 milhões de votos e apoiado pela UDN, partido que era de centro-direita e aliado com as políticas dos Estados Unidos. Teve como adversário político o Marechal Henrique Teixeira Lott. O governo de Jânio Quadros foi marcado por contradições do presidente. Já no dia em que tomou posse de cargo, mostrou-se contraditório. No primeiro discurso, elogiou o governo antecessor de Juscelino Kubitschek e, horas depois, disse à imprensa que havia herdado dívida do governo anterior, que não havia gerido bem ao país. O cenário do Brasil era de crise, pois o governo de Juscelino Kubitschek deixou o país com a economia desestruturada, inflação e dívida externa. Para conter problemas, Quadros congelou salários, desvalorizou a moeda nacional e restringiu o acesso de fundos de crédito como tentativa de equilibrar a economia. Jânio Quadros manteve no governo federal as medidas de moralização, costume e tentou até mesmo proibir o uso de biquínis nas praias. Promoveu uma centralização do poder na presidência e diminuindo os encargos do Congresso Nacional. Quanto ao cenário externo, o mundo vivia a Guerra Fria, liderada por duas superpotências mundiais, os Estados Unidos capitalista e Rússia socialista. Deste modo, Jânio permaneceu uma
numa posição neutra e muitas vezes sendo pragmático e privilegiando os interesses econômicos. No que se referiu à política econômica, realizou uma reforma cambial que favoreceu ao setor exportador e aos credores internacionais. Apesar de adotar uma política econômica conservadora e alinhada aos propósitos estadunidenses, propôs uma reforma de relações diplomáticas e comerciais com os países do bloco socialista, China e União Soviética, ocasionando muitas críticas dos setores que o apoiaram ao governo dele. Os movimentos sindical e camponês também estavam engajados na proposta de reformas que surgiram com o aprofundamento dos conflitos sociais. O governo estabeleceu uma relação dúbia com esses movimentos. Em janeiro de 1961, foi realizada a Confederação de Punta del Este, onde se discutiu a relação dos países americanos com os Estados Unidos da América. Após essa conferência, Ernesto Che Guevara, ministro da Economia de Cuba, visitou o Brasil e a Argentina para agradecer o posicionamento dos governos desses países favoráveis a Cuba. Che Guevara recebeu de Jânio Quadros a condecoração de Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, inquietando os setores conservadores, militares e civis. A condecoração de Che Guevara, a restituição das jazidas de ferro em Minas Gerais ao governo federal e a viagem do vice-presidente João Goulart foram fatores que influenciaram os militares a exigirem a deposição do governo de Jânio Quadros. A UDN, União Democrática Nacional, que era a base política do governo de Jânio Quadros, tornou-se oposição. E sua principal figura política, Carlos Lacerda, declarou em rede nacional de rádio e televisão que Jânio Quadros estaria conspirando para instaurar um golpe de Estado. Após perder apoio dos militares e com pressão de Carlos Lacerda, líder da UDN, Jânio Quadros renuncia em 25 de agosto de 1961. Renúncia essa aceita prontamente pelo Congresso Nacional. Na carta de renúncia, Jânio Quadros dizia: "Forças terríveis se levantaram contra mim", pretendendo provocar uma comoção popular contra a renúncia. No entanto, isso não ocorreu, e o seu vice-presidente João Goulart assumiu a presidência da República, em 3 de setembro de 1961, em regime parlamentarista. O mandato presidencial de Jânio Quadros foi um dos mais breves, quase 7 meses, na história da presidência do país. Jânio foi um líder carismático das massas, tentando aproximar-se ao máximo da população. Histórias dizem que ele usava ternos escuros e deixava cair supostas caspas para parecer mais popular. Embora possuísse certa inclinação autoritária, Jânio auxiliou na união do regime democrático no país, atacando várias vezes a direita em defesa das camadas populares. Beatriz Ayla. Por que Jânio Quadros renunciou? Bom, na frente das câmeras e dos jornalistas, ele falava que ele fugia muito do tema quando as pessoas perguntavam o motivo dele ter renunciado. Quando ele falou para o seu neto, ele abriu o jogo totalmente. Ele falou sem rodeios, sem meias palavras, que ele tinha renunciado porque ele tinha certeza de que o povo, os militares, os governadores iriam eleger ele novamente. Muito bem.